Vamos falar daqui o assunto que está rolando aí desde ontem, o negócio pegou todo mundo de surpresa, que foi eu vou até tirar esses comentários aqui, que foi a questão da Natália Schincariol, que foi casada com o filho do Lula, o quinto filho, o caçula, né, Luiz Cláudio Lula da Silva, e foi acusá-lo de agressão, de violência doméstica. Ela está fazendo acusações pesadas, né. Agora eu quero deixar claro para vocês uma coisa que a gente já aprendeu com o caso Mellen, a gente já aprendeu com o caso da Ana Hickman, a gente já viu aí com o caso todos os casos, né, a gente tem que até hoje no Brasil, gente, deixa eu ver, até hoje, valia na lei o seguinte, né, todo mundo é inocente até em prova em contrário, né. Então a gente já aprendeu algumas coisas aí. Eu não estou duvidando dela, eu não estou duvidando dele, eu não estou culpando ninguém. A tendência da gente é sempre acreditar na mulher que sofre violência doméstica, certo? Mas mudou isso com a Lei Maria da Penha, a gente sabe, isso mudou completamente, porque inverteu a situação. Todo homem hoje é culpado até prova em contrário, né. Então não me interessa se é o filho do Lula, não me interessa se é o Alexandre Correia, se é o Márcio Smelling, se é o fulano, beltrano, Zé da Silva, né. Teve o caso lá do vereador Wellington Silva no Rio, em Santos, né, jogou no Flamengo do Rio, e também, né, o ano passado foi acusado de uma coisa grave, né, de estupro, e e depois se descobriu que não era nada daquilo, né. E foi arquivado o caso, e aí ele entrou com uma ação contra a acusadora, e o pior é que, assim, a acusadora depois foi interditada. Então a gente está acostumado com isso. Então não interessa se é o filho do Lula ou não, a gente tem que ouvir os 2 lados sempre, né. Eu estou vendo as pessoas aqui falarem que ninguém está abrindo a boca, né, da esquerda, que a militância não está falando nada, e é a pura verdade, tá bom? É a pura verdade. E eu vou ler agora as 2 notas, né, em nome da isenção aqui para vocês, a nota do filho, né, da advogada do filho do Lula. Olha, o doutor Eni Murad, seja bem-vindo. Vou ler a nota da advogada do filho do Lula e depois a nota da, Natália Schincariol, que é médica, e eu vou falar o que ela acusa ele, tá bom? Vamos lá ler então, fazer esse corte, acho que também vamos ler as 2 notas referentes a essa grave acusação de ontem. Ela tem uma Maria da Penha, né, ela pediu uma medida protetiva. Então vamos lá, deixa eu ficar pequenininho aqui para vocês, né. Na condição de advogada de Luiz Cláudio Lula da Silva, tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas pela médica, nem falou o nome dela, hein, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos de delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivo pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes. Assina a doutora Carmen Silva Costa Ramos Tanuri, certo? Agora vamos ler também a nota da Natália. Lembra, a Natália está aqui, né? Então vamos lá. Em relação a aos recentes acontecimentos envolvendo Natália Schincariol, gostaríamos de esclarecer alguns pontos importantes. Natália é uma mulher corajosa que teve a bravura de se posicionar contra qualquer forma de violência doméstica. Com inúmeras mulheres em todo o Brasil, ela enfrentou uma série de adversidades que culminaram em agressões das mais variadas formas, conforme registrado em boletim de ocorrência. Além disso, apesar de a física, né, a agressão física ser a mais conhecida e disseminada nos veículos de informação, as violências psicológica e moral são tão danosas quanto. Na qualidade de defensora dos direitos das mulheres, a Natália, né, demonstra resiliência e coragem ao se posicionar contra qualquer forma de violência.
Sua decisão de não sofrer em silêncio é um testemunho de sua firmeza e determinação em buscar justiça. Natália Quincariol é médica, faz trabalhos voluntários, inclusive com dependentes químicos. Notem essa. E não pretende obter qualquer vantagem financeira com tal exposição que foi realizada de forma alheia à sua vontade. Informamos também que medidas protetivas foram deferidas em favor de Natália, visando assegurar sua integridade e segurança física e psicológica. Confiamos plenamente nas instituições responsáveis pela condução deste processo e colaboraremos integralmente para garantir que a verdade prevaleça e que a justiça seja feita, inclusive com o cumprimento das medidas judicialmente impostas, assina a doutora Gabriela Sansana Mateus Cavallini. Olha, gente, eu acho que a gente tem que, realmente acompanhar esse caso, ouvir os 2 lados. É impossível não cobrir esse tipo de coisa, é o filho do presidente, é o filho caçula do presidente. A Natália faz umas acusações muito mais graves, né, se você procurar aqui na Veja, por exemplo, ela está falando que ele xingava, né, ela fala assim, abre aspas: "Eles focam nas agressões, mas foram mais de 30 traições. Eu peguei o celular e descobri todas. Pedi para ele sair de casa e disse que iria conseguir uma medida protetiva. Sempre que falava isso, ele me ameaçava dizendo que era filho do presidente, que o pai resolveria tudo." Só lembrando, o furo disso aqui foi do site Metrópolis, tá, a gente tem que dar crédito sempre. E aí ela falou que levou uma cotovelada na barriga durante uma briga, na coluna Radar, né, do Lauro Jardim, meu querido Lauro Jardim, também falou, e ela falou que tem mais provas contra ele. Aí o que que ela fala? "Tenho áudios dele confirmando as traições, tenho mensagens de texto que registram tudo. Ele chegava em casa com presentes que ganhava das amantes e colocava tudo na mesa, com as cartas, para que eu olhasse." Nossa, abre aspas, ele falava, palavras dela, tá, gente? Ele falava, abre aspas: traí mesmo, você não é psiquiatra? Por que você está triste assim? Levanta, você não é psiquiatra? Por que está de cama desse jeito? Por que está sofrendo desse jeito? Traí, aconteceu, e aí?" Daí, ó, pergunta do Lauro, né: "E o que você falava quando dizia que queria que ele saísse de casa e queria pedir uma protetiva?" Abre aspas, ele falava aquelas coisas do pai dele: "Se pedir uma medida protetiva, sua vida vai acabar. Meu pai liga na hora e acaba com o juiz." Eh, "Você viveu muito tempo esse drama?" "Não, na verdade a gente vivia bem. Tinha aqueles sinais de um homem abusivo. Às vezes me mandava trocar de roupa porque não gostou da minha roupa. Me afastava dos meus amigos e da minha família. Ninguém prestava, só ele era bom, aquela coisa do cara abusivo. Até aí eu acho que fui passando pano, eu amava tanto ele que pensava: deve ser coisa da minha cabeça. Ele não fez nada de muito grave, só que aí se mostrou quem ele é, e quando ele deixou o celular aberto em cima da cama, eu vi que tinha mais de 30 traições, estava em aplicativos de sexo, de namoro. Então vamos lá, né, gente, isso não era, não são namoradas, né, provavelmente estava saindo aí com garotas. Obrigado, Aline, tá pedindo para o doutor Enio ser presidente. Bom, isso é uma coisa, todo mundo vai falar assim: "Não, mas é coisa íntima." Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é cobrir esse caso. Vamos lembrar, de novo, hoje a palavra da mulher vale mais do que qualquer coisa, inclusive provas. Então, não interessa que ele é filho do presidente, não interessa que ele é o caçula do presidente, não interessa, eu duvido que um presidente vai se dignar ou indignar a ligar para um delegado e falar: "Pode apagar tudo aí", isso não existe, né. Agora que pode ter tramas, pode, né, durante uma investigação, eu não tenho dúvida. Olha o que aconteceu com o Márcio Melling, né, depois de meses, mais de um ano, aí mostrando provas, antes mesmo dele ter o canal, era eu que mostrava, as acusadoras dele, lideradas pela advogada dele, que foi assessora da Gleisi Hoffmann na Casa Civil, né, ministra da Casa Civil do governo Dilma em 2012, abre todas as portas, o governo petista, para entrar lá
no Ministério da Mulher, depois entra lá no gabinete da Janja, depois vai lá e é recebida pela própria ex-patroa, Gleisi Hoffmann, e ainda vai no Conselho Nacional do Ministério Público, todas no papel de vítimas de assédio, sendo que naquele momento, abril do ano passado, nem sequer o Márcio Mellen tinha sido denunciado, certo? Então, a gente vê o que está acontecendo aí nas coisas. A gente sabe da manipulação que teve lá no Rio de Janeiro em relação à promotoria, também no caso Mellen, né? A gente está vendo aqui no Brasil o que está acontecendo no caso Ana Hickman, né? Que pela primeira vez na história, me parece, ela é recebida direto, não vai numa delegacia, né? Quando ela vem em São Paulo, é recebida direto no DEIC. A gente está vendo um monte de coisa que está acontecendo, por exemplo, ela não falar que foi agredida no pronto-socorro lá da Santa Casa, na hora do corpo de delito. O médico não vê nenhuma agressão, fala: ó, isso aqui é um machucado, pode ser uma queda, uma batida, não sei o quê. E quando esse laudo vem para São Paulo, como um passe de mágica, aparece lá lesões corporais, né? E a gente sabe que o IML daqui nem sequer examinou a Ana Hickman. Então a gente está vendo que existe sempre gente metida com poder que manipula as coisas, né? O que é curioso, por exemplo, no caso da Ana Hickman, é justamente isso, né? Aliás, isso aqui dá um outro corte, né? Só para comentar. Estão falando então da Natália, né? Kim Carioca acusou o filho do Lula, que ela não tem nenhum motivo para duvidar dela, até o momento, ela vai lá, faz, e a gente tem que lembrar mais uma vez que a Lei Maria da Penha inverteu a situação. Hoje, todo homem é culpado até prova em contrário, e deveria ser exatamente o contrário, e a gente está vendo esse monte de coisas que estão acontecendo, por exemplo, no caso Ana Hickman, como eu estou falando, né? Apoio, o advogado dela foi secretário de Justiça de São Paulo, ela tem a TV Record do lado dela, né, que deu 48 minutos para ela ficar destruindo o marido, e deu um espacinho mínimo para o marido, não ouviu ele também. "Ah, mas a gente tentou ouvir". Pô, você vai botar uma pessoa para falar 48 minutos contra você, e aí você vai dar 48 minutos para ele? Não, você vai lá ouvir, o que que você acha desses 48 minutos que ela falou? Vocês lembram da história do Márcio Mellen, a mesma coisa? Quantas horas, 5, 6 horas ficaram lá sentadas num lugar cheio de iluminação perfeita, com uma diretora de arte, sabe, não conseguiram nem chorar naquilo, dando entrevista para um cara, né, o senhor Guilherme Amado, que estava ali no papel de advogado delas. Então, vocês vejam que não só as pessoas envolvidas num caso podem manipular as coisas, né, como tem também o jornalismo hoje, esse jornalismo chapa branca, queira ou não falar, né, esquerdista, doente, essa doença que entrou, para mim é uma metástase dentro das redações, que não permite que se duvide nunca de nada, né, e quando você começa o pior, né, quando você começa a mostrar provas, tentam dar um jeito qualquer de menosprezar essas provas. Eu estou mostrando aqui para vocês, né, desde final de dezembro, é quando eu começo a mostrar que tinha coisas estranhas, no caso Ana Hickman, provas, materiais, vídeo, né, que eu já mostrei documentos, e vocês não veem ninguém dando, né, mas se ela soltar um pum lá no Hoje em Dia, Ana Hickman acusa Alexandre. Então a gente tem que pensar várias vezes, né. Eu estou cansado de ver histórias mudando, né, Johnny Depp, Harvey Weinstein, por exemplo. Harvey Weinstein é um cara que foi ameaçar as mulheres quando elas começam a denunciar. E não sei se vocês sabem, teve mulheres que começaram a proteger ele, né, aquelas que faziam o que ele queria porque gostavam, porque não tinham nada contra, elas não se consideravam assediadas. Agora, esse caso envolve a pessoa com mais grau de poder, mais alto poder, talvez ele e o Arthur Lira, eu imagino, né. Então, finalmente, eu acredito, isso vai começar a ser discutido, tudo isso, né.